no nosso culto dessa manhã, como eu disse há pouco, quando nós estávamos orando para a abertura, nosso culto é em louvor e glória ao nosso Deus, mas é um culto em homenagem às mães, um culto em que nós olharemos dentro deste mês da família. Quando nós falamos de família, nós olhamos as funções dentro de uma família, embora hoje não tão específicas como lá no Antigo Testamento, dentro da Bíblia, mas aquilo que é essência no papel de um pai, no papel de uma mãe, isso não muda no relacionamento familiar. E como é importante, né? A figura paterna, a figura materna, a figura dos filhos, cada um dentro do seu contexto, para ser aquele que Deus quer, para ter uma família que agrade ao coração de Deus. Família eu vejo como um celeiro, e celeiro é aquele depósito que tem lá na roça, onde se colocam todas as colheitas. Então coloca lá, né, isso lá num tempo mais antigo, mas se coloca lá a plantação para ser guardada, para ser cuidada, para no momento certo aquilo poder produzir recurso, para que a família pudesse se alimentar. E a nossa família precisa ser um celeiro, onde guarda bênçãos, a bênção do marido, a bênção da esposa, a bênção dos filhos, e neste conjunto, deste algo tão especial que Deus criou. Então a família possa ser de fato aquela que o Senhor quer. Quero hoje olhar com vocês mulheres que foram referências na palavra de Deus, que foram bênçãos, mulheres imperfeitas como você, mães imperfeitas como você, mas que marcaram o mundo assim como você tem marcado na sua maternidade. O grande estadista americano Abraham Lincoln, ele disse com razão que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Ele traz uma relação da figura materna que embala o berço, a mesma mão que governa o mundo, porque o mundo depende das mães no governo delas, no cuidado delas. Peter Marshall, capelão do Senado americano, disse que as mães são guardas-fontes, ou seja, a fonte da vida. Deus concede à mulher este zelo de forma tão preciosa para guardar. Eu disse no início do culto que tem pais que também são mães, assim como no Dia dos Pais eu preciso citar as mães que também são pais, mas a nossa referência hoje é para você, mãe, abençoando a tua vida, pedindo que o Senhor seja contigo. Ninguém exerce tanta influência sobre a vida de um filho quanto a mãe, embora nós trabalhemos a ideia de que a figura paterna é extremamente importante, é essencial, mas a mãe traz talvez aquele colo de Deus, um aconchego de Deus na vida do filho, e ela é extremamente necessária. Mônica de Hipona, mãe de Agostinho de Hipona, orou por ele 30 anos, orou com lágrimas pelo seu filho até que ele tivesse um encontro com Jesus. Ela orou tanto até ouvir de um líder religioso: impossível que Deus não a escute com tanta oração e lágrimas. Essa mulher que marcou a história por orar pelo seu filho, como outras mães também marcam a história por orar pelos seus filhos, consegue chamar a atenção de um líder religioso da época e dizer assim: as tuas orações e as tuas lágrimas são tantas que é impossível que Deus não a escute. Quem disse isso foi Ambrósio, quando ele disse que um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Convertido a Cristo, Agostinho tornou-se o maior expoente da igreja, e mesmo tendo vivido há mais de 1.500 anos, sua influência reverbera até os nossos dias. E sem dúvida nenhuma, quando nós temos orado para que os teus filhos e os filhos dos teus filhos e a geração dos teus filhos, mãe, possa ser bênção, que a tua geração possa ser uma geração que marque no nome de Jesus. Que a tua geração não seja somente aquela que tenha funções importantes, cargos importantes, títulos importantes, mas que tenha acima de tudo como posso dizer, que tenha este compromisso de falar deste Cristo vivo que tem transformado a nossa vida. Nós vimos e veremos hoje mulheres piedosas, mas mulheres valentes, mulheres corajosas, que são mães e que influenciaram a história. Elas oraram, ensinaram e enfrentaram situações em razão dos seus filhos. E nós vamos orar algumas delas. Mas antes disso eu quero orar com você. Mais uma vez, orar com você pedindo que o Senhor fale conosco, que Ele possa nos abençoar neste momento. E eu convido você então a curvar a tua cabeça e nós vamos pedir que o Senhor encontre agora espaço no nosso coração para ministrar a nossa vida. Pai, queremos nessa manhã te agradecer, porque nós podemos neste dia, de uma forma simbólica, embora não só hoje, mas todos os dias, agradecer às mulheres que se tornam mães, as mulheres que cumprem este papel que o Senhor designa a elas,
para cumprirem uma missão tão fundamental na vida do ser humano. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma delas e que o Senhor nessa manhã possa falar com cada um de nós, ministrando sobre a nossa vida. Abençoe cada um na sua casa neste momento e que nós, ao terminarmos este curto espaço de tempo em que estamos na Tua presença, que possamos terminar com o nosso coração cheio do Senhor, cheio da Tua presença, transbordando de alegria por termos estado diante de Ti. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Nós vamos começar olhando para as mães lá no Velho Testamento que marcaram a história como Joquebede, a mãe de Moisés. Ontem nós produzimos um cartão para ser entregue para as mães que os compraram, receberam lá a cesta que nós produzimos, e eu transformei a pregação de hoje neste cartão, falando de mães que geraram no ventre e mães que geraram no coração. E nós vamos começar olhando para Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe que não aceitou passivamente a morte do seu filho. Uma mãe que rejeita a condenação sobre o seu filho, como muitas mães que nós vemos hoje levantando de madrugada e indo para a boca de fumo tirar os seus filhos, indo para onde for preciso para resgatar o seu filho, porque ela não quer aceitar que ele se perca. Quando Moisés nasceu, ele já tinha uma sentença de morte. A condenação vinha de uma autoridade máxima lá no império daquele período. Mas Joquebede resolve então enfrentar. Abre comigo a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 1, de 15 a 21, e eu vou convidar você a ficar com a tua Bíblia aí na mão, porque nós vamos transitar com ela, por ela, em bastante textos agora de manhã. Êxodo, capítulo 1, o verso de 15 a 21, a palavra do Senhor diz assim. Já abriu lá comigo? Desculpa, muito rápido, né? Abre lá, Êxodo, capítulo 1, de 15 a 21. Então vamos lá. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês foram ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem viva. Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nasceram, mas deixem que todas as meninas vivam. Aí no capítulo 2, no verso 1, nós continuamos. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito. Para qual mãe o seu filho não é lindo? E então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos de betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer. E aqui essa mulher então enfrenta uma situação contrariando a uma ordem de um imperador para poder proteger o seu filho bonito. E para a mãe o filho não tem idade. Eu brinco muito com o Antônio e com o pastor Robson. A dona Maria, mãe do Antônio, fala assim: o meu filho. E a mãe do Robson também fala: o meu filho, com um orgulho imenso. Os filhos já estão marmanjos, já são pais de filhos, mas essa forma carinhosa de dizer o meu filho, isso é muito legal. Assim como esta mulher aqui enfrenta situações para poder confrontar, para proteger o seu filho, assim também nós temos visto mães que amam tanto, que entendem tão profundamente o seu papel, que elas entram onde for preciso, enfrentam o que for preciso, rompem as suas barreiras. A mãe é um ser muito diferente, porque a mulher, embora sendo olhada muitas vezes como um ser frágil, ela se torna gigante, principalmente diante da situação em que seus filhos passam por confronto, porque ela quer trazer a segurança, ela quer trazer a proteção. E muitas vezes nós vemos mulheres,
com um olhar tão frágil, mas gigante, porque enfrentam o que é necessário para ser bênção sobre a sua casa. Então Joquebede é a primeira mulher que nós vimos aqui. A máquina de morte aqui, o pastor Hernandes Dias Lopes usa essa frase: a máquina da morte estava ligada. A sentença sobre a vida de Moisés estava pronta, porém a coragem dela resistiu ao medo do imperador. Joquebede não desistiu de Moisés, não desistiu de seu filho. Com coragem, com uma fé inabalável em Deus, ela salvou o seu filho da morte. Joquebede preparou Moisés para o quê? Para ser um instrumento nas mãos de Deus. Quem foi Moisés, na fila do pão, na ordem da história? Moisés é aquele homem que Deus chama depois para ser o libertador do povo de Deus, que estava cativo no Egito, para que Moisés pudesse levar o povo rumo à terra prometida. Se você tem enfrentado desafios pelo teu filho, olhe e entenda que Deus também tem propósito sobre ele, e alegre-se pela tua luta, alegre-se porque o Senhor tem usado você como instrumento na vida dos teus filhos. Nós estamos em tempo de oração aqui na igreja, neste mês, orando por famílias, e a gente tem falado sobre mães que oram e pais também que oram pelos filhos. Filhos, herança do Senhor. Deus não deixará de ouvir o teu clamor. Deus não deixará de recolher cada lágrima que você derramar. Deus não deixará de ver as marcas dos teus joelhos dobradas por amor aos filhos que o Senhor concedeu a você. A segunda mãe que nós vamos ver nessa noite é uma mãe corajosa, Ana. Uma mãe que consagra o seu filho a Deus antes de tê-lo. Ana é uma mulher que não conseguia ter filhos. E eu fico imaginando que uma mulher que não conseguia ter filhos, talvez quando tivesse, ela quisesse guardar esse filho só para ela. Ela poderia pôr esse filho numa caixinha e manter do seu lado: o filho é meu. Mas Ana, de uma forma corajosa, e eu sempre admirei, mesmo lá no começo da minha conversão, olhando a história de Ana, dizendo: Senhor, que compreensão grande desta mãe, de quem ela era, de quem o Senhor era e quem o filho dela era. Porque Ana consagra Samuel ao Senhor. Ana entrega Samuel ao Senhor, fazendo um total desapego, se nós trouxéssemos pelo termo de hoje, entendendo que Samuel pertencia ao Senhor. Ela não desistiu de gerar um filho para depois consagrá-lo à obra do Senhor. Ana era estéril e era ainda humilhada pela sua rival. Quando nós vamos para o texto lá de 1 Samuel, a gente vê o que Ana enfrenta por não ter um filho. As suas lágrimas eram derramadas diariamente diante do Senhor e o coração dela partia de dor. As suas orações chegaram aos céus enquanto os seus joelhos estavam dobrados na terra. Deus ouviu o seu clamor, abriu o seu ventre, e ela concebeu e deu à luz a Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o homem que trouxe de volta a nação que tinha se afastado do Evangelho para a presença de Deus. Ana não desistiu de ser mãe, ela ousou consagrar o seu filho a Deus. Vamos olhar lá a história de Ana? Abre comigo 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 22, e nós vamos olhar aqui a história dessa mulher. 1 Samuel, capítulo 1, e nós vamos ler aqui de 1 a 22 para a gente poder entender aqui o contexto. Acharam lá? Vamos lá? Havia um homem na tribo de Efraim chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramã, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Elcana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofne e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor, Deus de Siló. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte a Penina e outra parte a todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Elcana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. E um dia o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada.
Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus o Senhor. E fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida, que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse: até quando vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou embriagada, não bebi nem vinho, nem cerveja, estou desesperada, estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito, porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Senhor, o Deus de Israel, lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus o Senhor, aí voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Eucana e a sua família foram para Siló oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: olha, gente, que sério aqui. Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado, e o Senhor faça que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa, amamentou o filho. Depois que este foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro, e aí continua o texto falando dessa entrega que Ana fez. Ana é uma mulher que tem um despreendimento, que amou tanto o seu filho, que ela consegue entender que ele não pertencia a ela, mas pertencia ao Senhor. Eu comecei este culto, eu não sei se você já estava aqui lendo um poema de Saramago, falando sobre esse desafio de ser mãe, também de ser pai, como se você se colocasse num pódio por exercer este título, e você coloca então em exposição todas as suas imperfeições. Todas as nossas imperfeições são colocadas à prova quando nós exercemos a maternidade e a paternidade. Porque aquilo que é de melhor de nós vai ser mostrado, mas aquilo que também é pior de nós vai ser mostrado. E no fim, Saramago pergunta, sobre esta entrega, e ele diz: nosso, afinal os filhos não nos pertencem. Que você, neste dia, possa olhar, enquanto mãe, a história de Ana, entender que Deus concedeu a você, no seu ventre ou no teu coração, filhos que são flechas, como o texto lá fala, filhos para serem bênçãos no reino de Deus, filhos para serem lançados pelo Senhor e para o Senhor, para a obra dele. Que importante quando nós agradecemos a Deus pelos filhos que temos, mas abrimos o coração desse despreendimento e nesse desapego, para deixar que eles caminhem naquilo que Deus tem para a vida deles, para que eles possam exercer aquilo que Deus tem para eles. É evidente que até um tempo nós precisaremos cumprir o nosso papel, mas vai chegar o momento da entrega. Ana aqui entende o chamado de Deus para o seu filho. E nós precisamos também entender o que Deus espera do meu filho, da sua filha, dos nossos filhos. A terceira mãe que nós vamos olhar hoje, muito conhecida pela mãe e pela avó, que é Eunice e Lloyd. A mãe que ensinou o seu filho nas letras sagradas. A mãe que ensina o seu filho quem era Deus. E eu acho muito legal, acho que no último culto, falando sobre as mães que têm o zelo de vir para o culto e trazer o seu filho para participar do culto infantil. Nós não gostamos que chame de escolinha, de salinha, é culto infantil. Ele é preparado com muito zelo, com muito cuidado, com qualidade, para que as crianças aprendam na linguagem dela. E eu admiro as mães que se levantam, às vezes mesmo sem os maridos, e vêm para a igreja e trazem os filhos para a igreja, e em casa leem a Bíblia com os filhos, e faz culto doméstico com os filhos, e ensinam os filhos
quem é Deus na história. Parabéns se você tem cumprido esse papel na vida do teu filho. Deus se alegra em você e pela tua missão. E Eunice assim fez. Ela, auxiliada pela sua mãe Lloyd, dedicou a ensinar as letras sagradas para Timóteo desde a infância, desde que ele era criança. E esse menino, vendo então essa fé desta mãe, sem fingimento, tanto da mãe quanto da avó, mais tarde ele é transformado num grande cooperador de Paulo, alguém que caminha junto com Paulo, o grande apóstolo, aquele homem que deixa de perseguir cristãos e passa a ser então um intrépido pregador do evangelho em todos os lugares. Embora jovem, tímido, doente, tornou-se um grande líder da igreja cristã, a despeito de toda a amarga perseguição que ela teve. Vamos abrir lá a nossa Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de 5 a 6. E nós vamos ver aqui a história de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 6. Olha só. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Quando Paulo referencia aqui a fé que repassa de geração em geração, ou de mãe para filho, ou de vó para neto, Paulo está dando a elas o crédito do cumprimento da bênção que essas mulheres cumpriram sobre a vida de Timóteo. É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim: a minha avó me levava para a igreja quando eu era criança. A minha avó me ensinava a palavra de Deus. O pastor Cleiton, a Ileusa e o pastor Cleiton sempre estão aqui nos nossos cultos. Não sei se hoje estão, foi o meu primeiro pastor. O pastor Cleiton contava para nós que a avó dele levava ele para o culto, e naquela época era uma igreja muito severa, então ele ficava sentado na cadeira, não podia se mexer, e como a cadeira era muito alta, ele conta que as pernas dele ficavam balançando, e aí adormeciam, porque não tinha circulação, mas a avó cumpriu na vida dele, do jeito dela, um propósito lindo de levar ele a ensinar a palavra de Deus. Pastor Cleiton, um homem que eu admiro, que eu amo muito, que está lá nos Estados Unidos hoje, cumprindo o propósito de Deus sobre a vida dele, e que tem essa referência da avó, que levou ele para o Evangelho. Como é bom em você chegar, mãe, lá na frente, olhar para a tua geração, olhar para aqueles que o Senhor te concedeu, e poder dizer assim: Senhor, eu cumpri o propósito que o Senhor me deu na vida dos meus filhos, não só lavando a roupa, não só fazendo a comida, não só cuidando deles quando estavam com febre, não só não dormindo, mas eu cumpri o teu propósito sobre a minha vida, ensinando a eles que o Senhor é Deus, ensinando a eles que o Senhor é soberano, ensinando a eles que o Senhor é o nosso Deus. Que bom que a gente pode ainda hoje mudar essa história, se ainda hoje você não conseguiu cumprir esse papel, mas hoje entender e trazer para você essa alegria de testemunhar esse Deus, viver este Deus. Mas que bom que a gente conseguiu empregar ou colocar valores especiais sobre a vida dos nossos filhos. Eu quero destacar aqui duas mães. Eu falei sobre as mães que geram no ventre e as mães que geram no coração. E eu separei duas mães que geraram no coração, tão especiais quanto. A primeira delas, nós falamos de Joquebede, a mãe de Moisés. E nós vamos falar agora da princesa egípcia, que gera Moisés no coração. As duas cumpriram o propósito de Deus sobre a vida de Moisés. Deus tinha projetos sobre a vida de Moisés. Quando nós olhamos a história, talvez a gente não consiga entender por que Joquebede teve que colocar Moisés naquele cesto. Mas Deus, na sua soberania, quando permite que aquele cesto chegue até aquela princesa, e exatamente no momento em que ela olha Moisés, ela toma Moisés como seu filho. E Moisés é ensinado então, dentro do palácio, no de melhor que ele podia, para ser exatamente quem ele foi depois na história, um grande homem de Deus. A filha do rei do Egito foi até o rio, ela estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali perto da margem. De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la.
A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando, e ela ficou com pena dele e disse: esse menino é um israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? E ela disse: vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Joquebede vem aqui na história, e a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou, e quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei das águas. Esse texto que eu acabei de ler está lá em Êxodo, capítulo 2, verso de 6 a 8. Mães que geram pelo coração, mães que cumprem o chamado de Deus no exercício da maternidade de forma tão plena, tão soberana, cumprindo aquilo que Deus quer. Uma outra mãe que nós temos aqui na palavra de Deus, que gera com o coração, e já com uma filha grande, é a história de Noemi e Ruth. Uma história linda. Uma mulher que sai com o seu marido e os seus filhos para uma outra cidade distante da sua. Seus filhos crescem, se casam, e depois o seu marido morre, depois os seus filhos morrem, e essa mulher voltando então para a sua cidade natal com as suas noras, ela entende em algum momento que as noras deveriam viver junto com os seus, e ela resolve então liberar a elas. Porém, uma das noras diz para ela: não, eu não quero deixar você, eu quero continuar com você. E essa maternidade que acontece no exercício deste momento faz com que Noemi adote Ruth, e elas têm uma história linda também para contar na história cristã. Ruth respondeu, está lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso de 16 a 18. Quando Noemi diz: volte para a tua casa, volte para os teus, você vai ser entregue novamente em casamento. Ruth responde: não me forces a deixar-te, porque eu irei para onde tu fores. Aonde passares a viver, eu aí também viverei. O teu povo é o meu e o teu Deus é o meu Deus. Essa obra maravilhosa que Deus faz, que existe uma junção que não tem como ser desconectada. Essa adoção na maternidade profunda que Deus faz, que não tem como ser apartada, que se torna como carne da carne, como sangue do sangue, como o mesmo Deus, assim como elas dizem, trazem a perfeição naquilo que Deus faz, no exercício da maternidade, seja gerado no ventre, seja gerado no coração. Aqui no texto continua dizendo que o Senhor me castigue e faça aquilo que quiser, se houver alguma coisa a não ser a morte que nos separe. Diz Ruth então para Noemi, a sua agora mãe. Quando Noemi viu que Ruth tinha tomado uma decisão firme e que nada podia demover, não insistiu mais. Que papel você tem cumprido na vida de filhos que Deus tem acrescentado a você? Que papel você, como mãe, não importa a circunstância, tem entendido que Deus te chama para exercer? E a última mãe que nós vamos olhar aqui, Maria, a serva de Deus, a primeira pessoa a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O texto fala que quando o anjo visita Maria, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua vontade. Essa jovem que enfrenta um grande desafio para ceder o seu ventre, para ser então aquela que iria gerar e que gerou o nosso Salvador. A palavra diz que Deus achou graça nela, e essa jovem se colocou nas mãos de Deus para ser a mãe daquele que traz vida abundante para mim e para você. Maria era noiva de José, quando o anjo Gabriel comunicou que ela seria a mãe de Jesus, o Salvador. Ao perguntar, então, ela argumenta com o anjo como seria isso, e ele explica que desceria sobre ela a sombra do Altíssimo, e ela conceberia, por obra do Espírito Santo, um filho, e esse filho seria chamado Filho de Deus. Mesmo sabendo dos riscos que ela corria, porque a mulher nessa época, na situação em que Maria já estava, e ela corria o risco de ser apedrejada, condenada por adultério, ela resolve então obedecer a Deus, para ceder a sua vida, para que Deus pudesse então usar a história dela. Ela encontrou graça aos olhos de Deus, e sendo bem-aventurada entre as mulheres, carregou em seu ventre
o Filho do Altíssimo e amamentou o Criador do universo. Vamos olhar esse texto? Lucas, capítulo 1, verso de 26 a 38. Abre lá a sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem, tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. E ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele não acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. E no verso 38, Maria respondeu: eu sou a serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo então foi embora. Nós temos aqui mulheres que nós olhamos hoje de manhã, tão mulheres quanto você que nos acompanha neste culto nessa manhã. Mulheres com imperfeições, mulheres com medos, mulheres com temores, mulheres com coragens, mulheres que se descobrem valentes diante dos desafios pelas suas crias. Mas eu queria que ficasse no teu coração, mulheres que entenderam que a sua missão não era ser proprietária dos seus filhos, mas instrumento de Deus para que eles fossem exatamente quem Deus queria que eles assim fossem. Essas mães aqui demonstraram que se permitiram ser usadas por Deus. Elas demonstraram que tiveram coragem, foram criativas, foram determinadas, mas foram obedientes ao Senhor. Que o Senhor neste dia possa alegrar o teu coração. Que Ele possa trazer uma pitada aqui de coragem no teu coração se hoje te falta. Que Ele possa trazer hoje no teu coração uma pitada de determinismo se te falta. Que Ele possa trazer uma porção grande da visão dEle se hoje te falta. Que Ele possa trazer superabundante graça e alegria se hoje te falta. Porque você foi escolhida para ser exatamente quem você é, nas mãos do Senhor, preciosa para cuidar dos filhos que Ele te concedeu para serem flechas nas mãos dEle. Que Ele possa te abençoar, que você possa se alegrar, que você possa glorificar ao nome dEle e que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, continua fazendo na minha vida toda a Tua vontade. E que você possa consagrar os teus filhos ao Senhor. Porque embora você como mãe, nós homens enquanto pais, não temos eles como propriedades, mas somos instrumentos do Senhor em conduzi-los nos caminhos que Deus tem. Que Deus te dê mãe envergadura, que ousem gerar filhos para a glória de Deus e perseverar para orar, para que eles sejam colocados como coroa de glória nas mãos do Senhor. Você tem uma grande missão, uma missão de honra. Por isso nós te aplaudimos nessa manhã e pedimos que o Senhor derrame graça abundante sobre a tua vida. Vamos orar? As nossas casas não seriam as mesmas sem vocês. Quero orar e nós vamos adorar o Senhor. Vou chamar o pessoal do louvor já para vir aqui na frente. E nós continuamos orando por família. Hoje, às 18 horas do nosso culto, vamos novamente orar por família. Consagrar famílias ao Senhor. Mais uma vez, parabéns pelo teu dia.
que o Senhor te levante, porque você é preciosa para Ele. Queremos, Deus, nessa manhã te agradecer porque o Senhor nos concedeu mães que cumpriram o papel que o Senhor tinha na nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor tem levantado mães guerreiras do Senhor, tão imperfeitas como essas que aqui estão, mas que têm entendido o teu chamado e têm se colocado nas tuas mãos, para que o Senhor as instrumentalize na educação, na criação, na preservação dos teus filhos. Queremos pedir que o Senhor abençoe cada uma delas, onde elas estiverem agora. Te louvamos por aquelas que já partiram para a tua presença. Foram e continuaremos honrando a cada uma delas, para a honra e glória do teu nome. Abençoa-nos nessa manhã. Ajuda-nos a honrar as mães que o Senhor nos concedeu e que elas possam se alegrar neste dia pela tão nobre missão que o Senhor entrega a cada uma delas. Abençoa cada mãe em nome de Jesus, espalhada pela face da terra. Derrama sobre elas a tua unção, derrama sobre elas a tua graça. Levante-as, ó Deus, em nome de Jesus. Exalte-as, Senhor, por serem as tuas servas, as tuas filhas, prestando ao Senhor essa missão preciosa. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que ele te dê um dia com alegria no teu coração. Beijo no teu coração e até a noite.